Olá, pessoal, saudações a todos. Vamos a mais uma largada do conhecimento. A vez agora é do DIFAL não contribuinte. E com vocês tem eu, professor Paulo Almada. Sou estudante permanentemente, sou servidor da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, auditor adjunto desde 1993, certo? Portanto, eu tenho uma bagagem razoável de ICMS, esse tributo de cunho estadual, que realmente traz uma arrecadação considerável para todos os estados. Também sou formado em Direito e em Contabilidade, doutor em Ciências Jurídicas, tenho 3 especializações e estou fazendo agora, concluído o pós-doutor em Investigação e Docência Universitária. Tranquilo? Então, comigo assim, é pancadão, a informação de primeira à sua disposição. Mas, para a gente falar em DIFAL, precisamos trazer à colação a origem do DIFAL, certo? Como o nome sugere, DIFAL, diferencial entre as alíquotas. E a raiz está na própria Constituição, está no artigo 155, inciso 2º, que faz nascer o ICMS, e o parágrafo 2º, nos incisos 7 e 8, onde vai trazer exatamente a questão das alíquotas interestaduais e a possibilidade da cobrança do diferencial de alíquota. Olha só como é que está, certo? O inciso 7, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre as alíquotas, ou seja, entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Daí nasceu, daí a origem do diferencial entre as alíquotas. E o inciso 8 vai dizer assim: neste caso, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas, ou seja, de que trata o inciso 7, esse diferencial será atribuído ao destinatário ou ao remetente. Será atribuído ao destinatário quando? Quando este destinatário for o contribuinte do imposto. Então, repare que aqui eu tenho um DIFAL, que eu posso chamar de DIFAL contribuinte, que não é o que a gente quer discutir aqui. O que a gente pretende discutir nesse vídeo é o DIFAL não contribuinte, que é exatamente aquele que é recolhido pelo remetente quando o destinatário não for contribuinte do imposto. Tranquilo? E aqui uma ressalva geral, esses incisos 7 e 8, eles foram alterados, pessoal, com a emenda 8715, certo? Antes da emenda 8715, o que nós tínhamos, certo? Nós tínhamos também esse diferencial de alíquota, já existia lá originariamente da Constituição, só que tinha 2 situações, tranquilo? O imposto era devido ao estado de destino, normalmente, só, pessoal, que existiam 2 alíquotas que eram aplicadas. Uma alíquota, a alíquota interna do estado de destino, quando o remetente fosse não contribuinte, e a alíquota interestadual, quando o destinatário fosse contribuinte. Com o advento da emenda 8715, o que ele disse agora? Olha, agora para frente, qualquer operação interestadual, qualquer que seja o destinatário, aplicar-se-á a alíquota interestadual. E as alíquotas interestaduais que nós temos são 3. 4% quando o produto é importado ou nacional com conteúdo de importação superior a 40%. Nós temos 7% dos estados do Sul e Sudeste para os estados do Norte e Nordeste, exceto o Espírito Santo, né? Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E nós temos 12% nas demais situações. Tranquilo? São as 3 alíquotas. Também quero fazer aqui uma ressalva na linha A do inciso 8º, que diz o seguinte: essa questão que a responsabilidade do pagamento do DIFAL vai ser atribuída ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto. Isso aqui é normal, porque, neste caso, o destinatário aqui é que recolhe. Lembremos, pois, que esse destinatário, quanto contribuinte, pode ter 2 possibilidades de recolher. Na conta gráfica, quando for uma empresa que tem apuração normal, ou uma empresa do Simples Nacional que recolhe na entrada, no momento do ingresso da mercadoria no seu estabelecimento. Repare que isso aqui é uma origem nacional, portanto, essa regra aplica-se a todas as unidades da federação. Dito isso, está aí, pois, a origem do diferencial entre as alíquotas. Está lá na própria Constituição Federal. A ressalva que nós temos aqui é a possibilidade do remetente recolher o imposto
ou do destinatário recolher o imposto. Quando é que o destinatário recolhe? Quando este destinatário, certo? Está comprando um bem de outra unidade da federação e ele for contribuinte. Se esse adquirente, esse destinatário for contribuinte, é ele que recolhe. E se este destinatário for não contribuinte, pessoa jurídica ou pessoa física, certo? Então, neste caso, é o remetente que recolhe o diferencial entre as alíquotas. Belezinha? Então, muito bem, essa imagem, esse retrato aí, eu creio que ele traz para nós um entendimento bastante interessante, porque eu tenho exatamente uma operação interestadual entre o Rio de Janeiro e o estado do Ceará. O Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, eu tenho um estado remetente, que é a origem da mercadoria, que pode ser um contribuinte, certo? Contribuinte, regime de recolhimento da apuração normal ou do Simples Nacional. E eu tenho um destinatário que fica no estado do Ceará. E esse destinatário do estado do Ceará, por sua vez, pode ser um contribuinte ou não contribuinte, não é verdade? E aí já nasce, você já observa os dois tipos de diferencial de alíquota que eu, Paulo Almada, faço essa ressalva. Eu tenho o DIFAL contribuinte, que neste caso é ele contribuinte que recolhe, e eu tenho o DIFAL não contribuinte. O DIFAL não contribuinte é quando o destinatário é um não contribuinte. Neste caso, quem recolhe o DIFAL é o remetente. Beleza? Então, assim, mas, para ficar bem claro, vamos aos requisitos do DIFAL, quem recolhe quando não tem o DIFAL. A gente já percebe por aqui que é uma operação interestadual. Beleza. Quais são os requisitos? Vamos lá. Primeiro requisito, logicamente, para ter diferença entre as alíquotas, ser uma operação interestadual, o destinatário é um não contribuinte do ICMS, seja pessoa física ou pessoa jurídica, tem que ser bem do ativo ou de uso e consumo, certo? Lembrando que um bem de uso de ativo imobilizado é aquele que tem valor superior a R$ 1.200, certo? Ou vida útil superior a 12 meses. Também eu tenho outro requisito. Se eu tiver uma prestação de serviço de transporte interestadual, na modalidade FOB a pagar. Então, eu posso ter DIFAL sobre mercadorias, sobre bens, e em relação à prestação de serviço de transporte. Quando o DIFAL é sobre a prestação do serviço de transporte, só tem DIFAL se for na modalidade do frete a pagar, que é a modalidade FOB. E aí, meu povo, quem recolhe o DIFAL? O DIFAL será recolhido pelo remetente, e lembremos que, via de regra, o remetente pode ser, via de regra, o remetente é um contribuinte, mas também esse remetente pode ser um não contribuinte. Se eu tenho um remetente, contribuinte ou não, enviando bens para um não contribuinte em outra unidade da federação, esse remetente, contribuinte ou não, é que vai recolher o DIFAL. Beleza? Portanto, um remetente, via de regra, um remetente de mercadoria é um contribuinte, mas também pode ser um não contribuinte. Se um não contribuinte for enviar um bem para outra unidade da federação, que documento fiscal ele vai emitir? Né? Vai emitir um documento fiscal do tipo avulsa, uma nota fiscal avulsa, que alguns estados realmente não emitem nota avulsa, como o estado de São Paulo, por exemplo, mas a maioria dos estados do Brasil emitem nota fiscal avulsa. Portanto, no momento de emitir nota fiscal avulsa, esse não contribuinte vai recolher o imposto diferencial de alíquota, salvo, certo, se tiver alguma especificidade de algum estado que não atribua essa condição. Também recolhe o DIFAL a empresa de transporte interestadual quando estiver realizando o frete na modalidade FOB a pagar. Então, vimos aí os requisitos quando eu aplico o DIFAL, quem recolhe, certo? O DIFAL não contribuinte, quem recolhe é o remetente ou a empresa de transportes quando está realizando um frete na modalidade FOB a pagar. Se o frete for CIF, mesmo interestadual, frete CIF pago na origem, não tem DIFAL. Beleza? Então, tem um DIFAL sobre mercadorias e sobre transporte, sobre o frete na modalidade a pagar. E aí, meu povo, quando é que não tem DIFAL? Não tem DIFAL se esse remetente for pitante do Simples Nacional,
de que trata a Lei Complementar 123/2006, que é a lei mãe do Simples Nacional. Mais de 96% das empresas do Brasil são optantes do Simples. Então, se esse remetente for do Simples Nacional, de um estado para o outro, ele enviando bens para um não contribuinte, a cobrança do DIFAL está suspensa em função da decisão do STF, numa ação direta de inconstitucionalidade, que é a de número 5464. Portanto, não tem DIFAL quando o remetente for do Simples, está suspenso o DIFAL. Também não tem DIFAL, pessoal, quando o produto foi isento ou não tributado no estado de destino. Agora, esse produto isento no estado de destino, ele precisa ser originário de um convênio ou protocolo. Como, por exemplo, inseticidas são produtos que estão no rol do convênio 100/97. Todos os estados do Brasil aderiram a esse convênio 100/97. Então, esses produtos inseticidas têm redução nas operações interestaduais de 60% e são isentos nos estados nas operações internas. Portanto, se uma empresa regime normal de recolhimento mandar inseticidas para uma fazenda que não seja contribuinte, para um não contribuinte consumidor final, neste caso não tem DIFAL, porque o produto é isento. Repare que o produto, para não ter DIFAL, observe as condições. Tem que ser isento do estado de destino e ser originário de um convênio ou protocolo. Ressalvado se o estado, de forma expressa, entender que não tem cobrança do DIFAL se o produto for isento apenas no âmbito interno. Belezinha? Também não tem DIFAL uma remessa com posterior retorno, no caso bem típico de remessa em locação, certo? A remessa em locação, um caso típico que o bem vai e volta. Belezinha? Então, se o bem vai e volta, não tem DIFAL. Repare que a norma aonde agasalha o DIFAL não contribuinte é a Constituição Federal, no artigo 155, parágrafo 2º, incisos 7 e 8, combinado com o convênio ICMS 9315. O convênio ICMS 9315, certo? É um instrumento que regulamenta, operacionaliza a cobrança do DIFAL não contribuinte. De novo, esse retrato, eu tenho aí nesse retrato um celular do estado do Amazonas, vamos supor que seja um celular de uma empresa do Amazonas, sendo negociada para um consumidor final do estado do Ceará. Esse bonequinho é uma pessoa física do estado do Ceará. Portanto, neste caso, vai ter DIFAL, que vai ser recolhido para o estado do Ceará. Por sua vez, nessa outra imagem da calça Giants, eu tenho uma operação entre o Ceará e o Mato Grosso. Então, nesse caso, uma empresa, uma indústria de confecção, um comércio do Ceará está vendendo uma calça Giants para uma pessoa física no Mato Grosso. Nesse caso, a empresa do Ceará, se não for do Simples, vai recolher o DIFAL para o estado do Mato Grosso. Do outro lado, eu tenho essa imagem da cruzinha, uma remessa do Rio de Janeiro para o estado da Bahia. Repare que na Bahia o destinatário é um hospital. O hospital é o caso típico de uma pessoa jurídica, mas que não é contribuinte do ICMS. Então, neste caso, essa remessa de mercadorias, digamos que seja a respiradores, Ave Maria, tomara que apareça, vindo para a Bahia, para um hospital. Então, neste caso, eu tenho uma operação para não contribuinte, portanto, se não for um órgão público, não é isso? Aí eu vou, se o remetente não for um órgão público, aí eu vou ter o DIFAL normalmente. Por que, Paulo, remetente sendo um órgão público, eu não cobro DIFAL? Exatamente pelo princípio constitucional da reserva, porque eu não posso cobrar um tributo de um outro ente tributante, certo? Então, neste caso, como o sujeito passivo é o órgão público, eu não posso cobrar se o remetente for um órgão público. Diferentemente, se eu tiver uma empresa normal mandando para um órgão público, o órgão público é não contribuinte, então, neste caso, o remetente vai recolher o imposto, porque o remetente é o sujeito passivo. Eu não posso atribuir a responsabilidade a um outro órgão público. Tranquilo, galera? E aí, mais detalhe, tudo isso tem o nosso curso de ICMS, que vai ser online, presencial.
Então, tudo isso a gente vê com mais detalhe no nosso curso especialista em ICMS, que vale para o Brasil todinho. Siga as trilhas. Beleza? Então, vamos lá. Nesse outro retrato, o que eu tenho aí? De cara, você já observa uma operação interestadual, Rio de Janeiro, Ceará, beleza? E aí eu tenho aqui esse caminhãozinho que está carregado de mercadoria para o não contribuinte no Ceará. Ele está com nota fiscal, é lógico, porque não pode circular com nota fiscal, porque se andar sem nota não vai para o céu, não é isso? Vai para outro canto. E aí, como é do Rio de Janeiro para o estado do Ceará, a possibilidade só são duas alíquotas em relação ao ICMS. 4% se o produto for importado nacional, né, com um insumo superior a 40%, ou então 7% nas demais situações. Qualquer que seja o destinatário, a alíquota do Rio de Janeiro para o Ceará vai ser 4 ou vai ser 7. Se for do Rio de Janeiro para São Paulo, aí vai ser 4 ou 12, né? 4 quando o produto for importado, 12 que é o normal. E aí eu tenho aqui no estado do Rio de Janeiro a origem, onde está o remetente. Esse remetente pode ser um contribuinte do ICMS, como também pode ser um não contribuinte. Repare que eu estou dando ênfase a contribuinte, certo? Porque não é normal um não contribuinte enviar mercadoria para um outro não contribuinte. Mas é possível, e se assim ele for enviar e for ser com nota fiscal avulsa, vai ter que recolher o DIFAL. Beleza? No estado do Ceará, eu vou ter aqui um contribuinte ou um não contribuinte. A gente já sabe, se for contribuinte, é ele quem paga, e aqui o que nós estamos conversando é DIFAL para não contribuinte. Portanto, o que nos interessa aí é que esse destinatário do estado do Ceará seja não contribuinte. Beleza? Então, se eu tenho uma operação do Rio de Janeiro, que a empresa, que o destinatário no Ceará é um não contribuinte, pessoa jurídica ou pessoa física, aí vai nascer exatamente o DIFAL, a diferença entre as alíquotas. E aí, pessoal, quando eu falo diferença entre as alíquotas, não interessa a alíquota que venha destacado na nota. Eu falei aí 4% e 7%, porque a alíquota padrão é interestadual, certo? Quando eu falo diferencial de alíquota, a diferença é entre as alíquotas. De São Paulo para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para São Paulo, do Rio de Janeiro para o Ceará, certo? Então, neste caso, o DIFAL, certo? Vai ser recolhido considerando a alíquota interna no estado de destino, menos a alíquota interestadual. No estado do Ceará, eu tenho 5 alíquotas internas. Eu tenho 12% para medidor de vazão, não é muito comum, né? Mas eu tenho 12% para medidor de vazão. Eu tenho 18%, que é a alíquota modal no estado do Ceará. Eu tenho 25% para joias, energia elétricas. Eu tenho 27% para gasolina e tem 28% para as bebidas alcoólicas, armas e munições, fumos, produto derivado do tabaco, embarcações esportivas e por aí vai. Lembrando que quando o produto tem FECOP, não é isso? Mesmo no DIFAL, também será devido o FECOP, que é o FCP, que é o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Você tem, quando você trabalha com venda para não contribuinte, certo? Normalmente as pessoas chamam de e-commerce, mas eu não posso chamar o DIFAL de e-commerce, porque lá na Constituição, em nenhum momento ela trata da expressão e-commerce. Muita gente, quando fala DIFAL, já bota logo atrás e encanga logo a expressão e-commerce. Tudo bem, na venda para não contribuinte é fato que boa parte dela é pela internet, são vendas online e são vendas que nascem do e-commerce. Mas o DIFAL não é somente das atividades de e-commerce. Portanto, se um consumidor final, um não contribuinte, for lá no Rio de Janeiro e comprar a mercadoria, um não contribuinte do Ceará, for no Rio de Janeiro e comprar um bem e ele disser que o endereço dele é no Ceará, vai ser devido ao DIFAL normalmente. A diferença calculada pela diferença entre as alíquotas. Nessa situação concreta que nós estamos falando, digamos que o produto seja com alíquota de 18% e o produto seja importado. Então, 18 menos 4 vai ter um DIFAL de 14%. O modal é 18 e vem com a alíquota de 7%. Então, o DIFAL vai ser 11%. Digamos que o produto é joia. Uma pessoa física comprando joia é muito comum, principalmente no Dia das Mães. Então, nesse caso, como joia, a alíquota é 25%, 25% menos 7%, porque vem do Rio de Janeiro, eu vou ter, coincidentemente, aí um DIFAL de 18%. É isso? 25 menos 7 dá 18%. É isso mesmo? Tranquilo.
E aí, pessoal, vem a grande pergunta: quem é que paga o DIFAL? O DIFAL não contribuinte, quem paga é o remetente, desde que o remetente não seja optante pelo Simples Nacional. Também pago o DIFAL quando eu tenho uma empresa de transporte numa prestação interestadual fazendo um frete da modalidade a pagar fora. Beleza? Tranquilo, dito isso, vamos a algumas turbulências, né? Essa imagem aí, inclusive, bombou no LinkedIn, porque é uma operação que a gente chama do tipo triangular, e aí fica a grande celeuma para onde é que eu vou recolher o DIFAL. Tranquilo? Então, eu tenho uma operação que tem origem no estado do Espírito Santo, que vai ser destinada a um não contribuinte no estado de Santa Catarina, só que esse não contribuinte de Santa Catarina tem uma filial que também é não contribuinte no estado do Ceará. Então, neste caso, fica a grande celeuma. Afinal de contas, o DIFAL vai ser devido ao estado de Santa Catarina ou ao estado do Ceará? Lembremos que quando o DIFAL, a origem do DIFAL, pessoal, foi para resguardar, para que a carga tributária fosse ao local do consumo da mercadoria. Certo? Então, nessa situação aí que nós estamos vendo, nós temos um destino jurídico, certo? Porque a nota fiscal de venda é emitida para o estabelecimento em Santa Catarina, portanto, é o destino jurídico, onde tem mudança de propriedade. E eu tenho um destino físico, onde vai ser consumida a mercadoria. Neste caso, meu povo, o DIFAL é devido ao estado do Ceará, sim. Se, porventura, o contribuinte do Espírito Santo retiver o DIFAL para o estado de Santa Catarina e ele vier entregando a mercadoria no estado do Ceará, o estado do Ceará vai cobrar, sim, o DIFAL, e é justo porque é o local do consumo. Aí vem o problema. E aí quem tem que pagar? É a empresa do Espírito Santo ou é a empresa de Santa Catarina? É lógico que quem mandou que fosse entregue no estado do Ceará foi Santa Catarina. Portanto, esta empresa de Santa Catarina que deveria recolher o imposto, mas que é devido é. Só que no mundo real tem situações, tipo essa aí, pessoal, que às vezes a empresa recolhe normalmente para o estado de destino, de estado jurídico, e ainda tem que recolher no destino físico. Em algumas situações, nós temos uma tributação dupla, cobrando-se o DIFAL em duas situações. Mas o DIFAL é devido realmente ao destino físico. Foi essa a ideia do Constituinte em consagrar o tributo no local do consumo da mercadoria. Essa imagem fala por si só. Repare que eu tenho as linhas tracejadas, essas de pontinhos, onde a mercadoria circula juridicamente, e eu tenho a linha pontilhada direta, que no caso é essa amarelinha, onde vai a mercadoria circulando fisicamente. Logicamente, como em Santa Catarina, nesse exemplo aí, é um não contribuinte, não vai ter essa nota fiscal especificamente de Santa Catarina para o estado do Ceará. Se tivesse, ela deveria aparecer e aí ficaria bem claro para a cobrança ser exigida do remetente de Santa Catarina. Tranquilo? Fique ligado no LinkedIn, bombou essa situação concreta. Essa situação concreta que nós estamos aí mostrando para vocês. Quer ser um especialista de ICMS? Então, é com nós. Fica acompanhando no nosso canal do YouTube e o Paulo Almada está trazendo o tempo todo informação de primeira à sua disposição. Aqui não tem Tabajara, é informação de primeira, informação de categoria, que não tem enrolation, não. Muito bem, então, nesse outro caso, eu tenho uma operação também triangular, certo? Parecida com essa anterior, mas aqui é uma triangulação, pessoal, que envolve remessa para industrialização. Repara que, como essa imagem, eu tenho uma sequência. A primeira nota foi do Espírito Santo para Santa Catarina, a segunda, em tese, é de Santa Catarina para o estado do Ceará, e a terceira, real, é do Espírito Santo para o estado do Ceará. Neste caso aqui, tudo começou, é uma operação que envolve Espírito Santo, Santa Catarina e Paraná. Então, tudo começou com essa linha aí direta, a amarelinha, com a operação 1. Operação 1 quer dizer o quê? Que nasceu daí. Eu tenho uma remessa para industrialização do Espírito Santo para Santa Catarina, e aí o cara de Santa Catarina diz, rapaz, a empresa do Espírito Santo, ou o industrializador de Santa Catarina, segura a bola aí, cara, que tu vai entregar essa mercadoria para mim lá no Paraná. Aí, diante dessa informação, o que é que o industrializador de Santa Catarina fez?
como ele recebeu para a industrialização, no CFOP 6901, e aí a tributação vai depender da situação concreta, que via de regra nas operações interestaduais para beneficiamento da industrialização, via de regra eu tenho a suspensão do imposto, e aí no estado onde você estiver, você observa a situação concreta e o prazo da suspensão. O fato que Santa Catarina recebeu para a industrialização, concluiu o processo, agora vai devolver para a industrialização. Então, ela emite uma nota fiscal de devolução simbólica, porque o produto já foi utilizado em um novo produto, por isso que a gente chama de devolução simbólica, e aí tem que ser as mesmas especificações do recebimento. Se for parcial, a quantidade é parcial, mesmo preço, mesma descrição e tudo mais. E o industrializador de Santa Catarina vai também cobrar por esse processo, que é o CFOP 6124, industrialização sob encomenda, que está suscetível da incidência do ICMS normalmente. Então, é a indústria de Santa Catarina mandando para o industrializador. É a indústria do Espírito Santo mandando para o industrializador em Santa Catarina. Depois que Santa Catarina completou o processo, devolve para o Espírito Santo, a operação 2. E a operação 3 é o Espírito Santo emitindo a nota fiscal agora de venda, produção própria, normalmente, 6101. Por que produção própria? Porque a empresa B produziu em nome dele, sob encomenda. Não deixou de ser produto dele mesmo, que a gente chama de produção própria. Então, a nota fiscal 3, a operação 3, é a venda da indústria do Espírito Santo para um não contribuinte no Paraná, que é o cliente da empresa A do Espírito Santo. Portanto, agora, de posse dessa informação real, Santa Catarina vai fazer o quê? Entregar a mercadoria fisicamente no cliente do A, que é lá do Espírito Santo. E o cliente do A fica exatamente no Paraná. Então, neste caso, agora, eu tenho a operação 4, que é a nota 4. Por que é 6949? Por que não é 6923? Porque só tem 6923 em duas situações. Não é isso? Na operação de venda à ordem ou saindo para armazém geral. Esta operação de Santa Catarina para o Paraná não tem nada a ver com a operação de venda à ordem. Ele vai emitir a nota fiscal 6949 somente para acompanhar o trânsito da mercadoria. Portanto, em dados adicionais dessa nota fiscal 4, a empresa de Santa Catarina deve citar todo o processo anterior, todas as notas anteriores, inclusive a nota fiscal 3, onde tem um destaque do imposto. Então, nesse caso, nós já sabemos que aí eu tenho um DIFAL que é devido ao Estado do Paraná. Ninguém tem dúvida, não é verdade? Como eu tenho uma operação para um não contribuinte interestadual, já sei que tem um DIFAL. Para não restar dúvida, vamos entender que a empresa do Paraná e de Santa Catarina, nenhuma das duas empresas é do Simples Nacional. Nenhuma. Já sabemos que é devido ao DIFAL. Quem deve recolher o DIFAL? É a empresa de Santa Catarina ou a empresa do Espírito Santo. Pelo que a gente falou anteriormente, não resta dúvida que o sujeito passivo para recolher esse DIFAL ao Paraná é a empresa do Espírito Santo. Portanto, Santa Catarina, esta empresa B tem que fazer o quê? Se resguardar que essa nota fiscal emitida do Espírito Santo para o Paraná, que é a nota fiscal da operação 3, já esteja encangada junta com a GNRE referente ao DIFAL, ou então, se a empresa A for cadastrada no estado do Paraná, como contribuinte substituto, o DIFAL já está devidamente registrado na nota fiscal da operação 3. Para a empresa B se resguardar de não ser devido o DIFAL, é preciso que a empresa A, ao emitir a nota, recolha o DIFAL ao estado do Paraná. Beleza? Então é assim, pessoal, nós estamos ligados à informação boa de primeira, aqui não tem roleixo, Paulo Almada, informação à sua disposição, tudo de bom para você aprender. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, no LinkedIn e no nosso canal de YouTube agora é informação à sua disposição. Nós estamos reativando nosso canal e ele vem bombando informação à sua disposição. Quer ser um especialista em ICMS? Vem com nós. ICMS é o tributo de maior repercussão no dia a dia das empresas. Fique ligado, porque Paulo Almada e você pode ser quase tudo de bom